Aqui eu tenho o meu molde de 50 por 50 com um tamanho de chapa de 60 por 60 centímetros. E aqui eu tenho o meu molde de 40 por 40 com uma chapa de 50 por 50 centímetros, ambas confeccionadas na mesma máquina. Eu vou mostrar agora uma solução para você que tem aqui dois tamanhos de moldes, né, para trabalhar, ou até mais, tá? Por exemplo, aqui eu tenho uma placa de 50 por 50 e aqui eu tenho uma placa de 40 por 40. E o que acontece? Quando você vai moldar neste tamanho de 50 por 50, você vai ter que ter uma placa de plástico de 60 por 60 centímetros para colocar ela na máquina. Se você utilizar a mesma máquina, você teria que utilizar a mesma placa de 60 por 60, porém um molde menor. Ou seja, você vai ter um desperdício maior para fazer essa peça aqui. Então, pensando nisso, nós fizemos aqui um quadro de redução, onde você consegue colocar um quadro removível, né, que você coloca quando você utilizar um tamanho menor. E assim você evita o desperdício, né, porque você vai utilizar uma placa de 50 por 50, né, então a sua perda vai ser menor. A gente vai demonstrar aqui agora na prática. Essa aqui é a minha vacuum form compacta de 55 por 55 centímetros, onde ela é utilizada para fazer moldes de até 50 por 50 centímetros. E para este modelo eu vou utilizar aqui uma chapa de plástico de 60 por 60 centímetros. Então como é que vai funcionar o processo? A gente vai colocar aqui a placa no quadro dela. Você vai ver que o tamanho dela é necessário para ela poder vedar em todos os cantos. Eu venho aqui e fecho o quadro com uma certa pressão para ela vedar bem. E coloco o plástico para aquecer. Então esse aqui é o meu molde, onde ele tem uma área de 50 por 50. A gente coloca ela aqui centralizada na máquina. E aguardamos o tempo de aquecimento. Isso, tá? Quando ele começar a formar uma leve barriga, é o momento que eu já tenho para puxar ele no vácuo. Bom, então aqui meu molde está pronto. 50 por 50. Então o ideal aqui é você deixar o seu plástico ainda preso no seu molde e esperar que ele esfrie, porque assim você vai evitar que o plástico ele envergue com o tempo, né, que ele vai esfriando. Então é ideal que você tenha pelo menos uns 3 moldes para você ir alternando, né? Se você tiver outros desenhos, você faz um pouquinho, por exemplo, desse, faz um pouquinho do outro, e quando isso aqui ficar frio, você volta a trabalhar com ele. Aí você evita, né, que o molde fique empenado depois de um tempo. Então vamos deixar ele aqui esfriando e vamos agora utilizar um molde menor. Então o outro molde que eu tenho aqui é um molde de 40 por 40 centímetros. E a gente vai utilizar na máquina lá, mas com um plástico também menor, para evitar o desperdício. Vamos lá. Então agora a gente vai fazer o procedimento de troca, né, para colocar um quadro menor. Então nós fizemos aqui a troca do quadro. Agora o plástico que eu tenho aqui em mãos, ele tem 50 por 50 de área. Então vou abrir aqui o meu quadro. Coloco aqui o meu plástico na área reduzida. Deixo aqui com pressão. Coloco para esquentar o plástico. E agora aqui tem o meu molde menor, tamanho reduzido, 40 por 40 centímetros. Eu posiciono aqui no meio do
o meu quadro, aciono o vácuo e aguardo o aquecimento. Bom, então aqui está a minha peça finalizada. Vou tirar o plástico dela.